Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário bíblico das lições da Escola Dominical, publicado pela revista editora CPAD. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, relacionado à sutileza de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. E hoje, na lição de número 8, nós vamos tratar de um assunto relacionado com a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Os dois textos propostos está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 4. Depois nós temos 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso de número 11. Então, quando se fala no enfraquecimento da identidade pentecostal, sabemos que identidade é as características que identificam que uma pessoa, um indivíduo, que mostra a distinção dele com os demais. Então, quando se fala do enfraquecimento da identidade pentecostal, nós vamos ver que eles querem extinguir o que é a manifestação do Espírito Santo. Querem restringir o que? A sua operação dentro da igreja e também das habilidades, dos dons que o Espírito Santo ele concede àqueles que seguem a Cristo. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela é um agir sobrenatural na vida de todos aqueles que seguem a Cristo, que se renderam o quê? A Deus, a sua vontade, o seu querer. Nós entendemos que na antiga aliança, o agir do Espírito Santo, a sua manifestação, ocorria de maneira restrita a alguns indivíduos ou algumas pessoas para uma finalidade específica, para um propósito específico. Então, alguns homens, algumas mulheres de Deus, eles eram revestidos, eles eram cheios do Espírito Santo, da qual era dado a eles o que? Uma capacidade de realizar uma obra para Deus, de realizar o que? Uma tarefa, um trabalho relacionado ao reino de Deus aqui nessa terra. E essa manifestação, ela era algo que a pessoa, ela era capacitada e depois o Espírito Santo se retirava dela, não tinha uma manifestação permanente. Então nós vamos ver que pessoas foram usadas no Antigo Testamento e depois essa atuação ela é mais específica em sacerdotes, profetas e reis. Eram homens que eram levantados, pessoas que eram usadas por Deus com uma missão, com uma finalidade. Então nós encontramos o que? Esse agir, essa manifestação do Espírito Santo na antiga aliança. Já também na antiga aliança vem uma promessa de um derramar do Espírito Santo sobre
toda a carne, sobre todos os homens. O profeta Joel é levantado, ele diz que nos últimos dias, o que Deus derramaria do seu Espírito. E alguns sinais, algumas evidências ocorreria sobre essas pessoas quando fosse o que? Derramado o Espírito Santo sobre aqueles que invocarem o nome de Jesus. Então essa promessa ela é realizada, ela é feita já nos dias ali de Joel, né? Voltando a informar que somente pessoas, né, escolhidas ou uma classe especial de pessoas, eles eram o que? Usados por Deus, eram revestidos para um propósito. Mas essa promessa de Joel, ela vai ser cumprida o que? Em Atos capítulo 2, nos dias de Pentecoste. Então aí surge o que? O movimento pentecostal. Embora esse Pentecoste, ele está relacionado com a festa judaica. Pentecoste era chamado a festa da colheita, ou a festa das semanas, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Esse termo Pentecoste acaba vindo da palavra penta, que é 5, né? Relacionado com 50 dias, né? Após a festa da Páscoa. Então, nesta festa, dentro desse contexto da festa da colheita, nós vamos ver que os apóstolos estavam reunidos lá em Jerusalém, esperando que uma promessa de que Jesus havia dito que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus, o qual eles pregaria o evangelho em Jerusalém, Samaria, né, Judéia e até os confins da terra. Então o evangelho seria pregado após a manifestação do Espírito Santo nos últimos dias. Então, esse agir, esse derramamento do Espírito Santo, ele acontece com todos aqueles que estavam ali no cenáculo. Ocorre que essa promessa, ela não fica restrita ao quê? Aos primeiros discípulos de Jesus ou aquela classe de pessoas que estavam reunidos ali no cenáculo. Embora no quarto século vai surgir um bispo chamado Agostinho de Hipona, que ele vai introduzir no seio cristão, dentro da igreja, né, que os dons espirituais, eles cessaram com aquela geração ali de Atos 2, né? E esse ensino, ele acaba sendo introduzido dentro da igreja e durante muitos anos, gerações, as pessoas não irão buscar pela presença do Espírito Santo, pela manifestação dos dons, devido a esse erro doutrinário, a esse erro relacionado à manifestação do Espírito Santo. Embora tenha surgido a reforma protestante, né, o principal líder dessa revolta, podemos usar esse termo, né, embora houve vários outros grupos que defendem algumas teses, né, a volta ao estudo das Escrituras, que a salvação é somente pela fé, somente as Escrituras elas interpretam a si mesmo, a salvação é exclusivamente em Cristo, embora seja introduzida ali 95 teses
né, Martinho Lutero, ele traz essas teses, nós vamos ver que o agir do Espírito Santo, ele é restrito a alguns grupos, né, algumas pessoas dentro desse período aí, até que surge o que? O movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal, que vai surgir por meado de 1890, em 1900 vai dar uma evidência muito grande. Nós vamos ver que a chama acesa, as evidências ali de Atos 2, novamente elas serão presenciadas, o que no meio da igreja, e haverá um retorno, o que? Aquilo que foi ensinado e ocorreu lá no princípio. Porque se nós formos estudar Atos 2, ali todo o texto, nós vamos ver que quando Pedro ele fala o que dessa promessa de Joel, nós vamos ver que Pedro vai dizer, olha, essa promessa é para vocês, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos quantos Deus o chamar. Então nós vamos ver que essa promessa era para aquela geração, para os vossos filhos, para uma outra geração, para aqueles que estão longe, que estão distantes. Isso pode ser outros judeus, mas também pode ser os gentios, e para todos quanto aqueles a quem Deus o chamar. Nós vamos ver que quando Paulo ele está escrevendo a carta aos Coríntios, né, nós vamos ver que Paulo, lá no versículo 11 do capítulo 12, ele diz, olha, mas um só é o mesmo Espírito que opera o que todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vamos ver que essas manifestações do Espírito, o que era algo restrito a algumas pessoas, alguma classe de pessoas na antiga aliança, na nova aliança, a manifestação do Espírito, os dons espirituais, nós vamos ver que isso está ao acesso de todos aqueles que invocam a Cristo. Então, e quando surge essa sutileza, nós vamos ver que essas pessoas, né, esse movimento, eles tentam o quê? Desviar essa verdade, dizendo que a manifestação do Espírito, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, foi algo somente para aquela geração apostólica, somente para aquele tempo. Então isso é um erro doutrinário, é um engano, porque Deus continua derramando do teu Espírito, dando dons espirituais aos homens, para que a igreja possa cumprir a vontade de Deus e venha a ser edificada. Então os dons, eles são a realidade. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade. Então nós vamos ver que, embora dentro do movimento pentecostal há os abusos, né? Nós vamos ver há algumas falsas manifestações, mas isso não impede de ensinar para que as pessoas venham estar buscando a presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, do Espírito Santo na capacitação para que nós possamos fazer a obra de Deus. Então, o propósito das Escrituras é revelar o que Deus e a vontade de Deus para os homens. Então, a vontade de Deus para os homens é que os homens sejam cheios do Espírito Santo, que os dons espirituais seja algo que seja, vamos dizer assim, manifestado na vida das pessoas para que a igreja venha a ser edificada. Então, há um trabalhar do inimigo, né, para que venha trazer um esfriamento da fé.
que as pessoas não venham buscar o batismo com o Espírito Santo, não venham buscar os dons espirituais, mas isso é uma realidade para a igreja e algo que a igreja ela precisa, porque em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que quando a igreja ela é dirigida, a igreja ela é dominada, a igreja ela é instruída pela palavra e pelo agir do Espírito Santo, nós vamos ver que vidas são transformadas, né? Que o reino de Deus ele é expandido. Então, precisamos voltar ao princípio de Atos 2 e não podemos deixar que essa verdade, né, que nós cremos e que nós pregamos, ela venha a ser tirada do seu contexto e venha romper com essa verdade das pessoas não estarem buscando os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, né? Nós não vamos entrar aqui num debate o que é cheio do Espírito Santo, mas nós vamos ver que é uma necessidade para todo o cristão que venha ser capacitado, venha receber os dons espirituais para que possa edificar a si mesmo e a igreja seja edificada. Então que Deus nos ajude, né? Que nós não venhamos negar essas verdades, mas que possamos ser cheios do Espírito Santo e dotados com dons espirituais para que possamos sermos edificados e a igreja também venha a ser edificada com essa manifestação. Então, até uma próxima oportunidade, até um outro encontro, Deus assim permitindo, e tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus.